Agora, eu vou falar de minha estrutura de repetição contada. A minha estrutura de repetição contada, ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai mandar a repetir um trecho, e esse trecho seria o que está dentro das chaves. Só que quando ela testa, né, a condição, ela vai ter a mesma condição do while, que é essa aqui vermelhinha que está no meio. Mas, além disso, ela tem mais duas cláusulas, que a gente chama de cláusulas. A cláusula de inicialização e a cláusula de incremento ou decremento. Como se lê a nossa sintaxe? Ela vai ter para os seguintes valores iniciais, que seria essa cláusula de inicialização, e enquanto a condição for verdadeira, do mesmo jeito que o while, testar a condição e ver se ela não atingiu a parada, execute as instruções que estão dentro do bloco. Logo depois, ele sempre automaticamente vai fazer o que você colocar na cláusula, na última cláusula. Pode ser um incremento ou pode ser um decremento. Então, veja, isso aqui já é novo. Isso vocês faziam lá, mas vocês faziam vocês pessoalmente, não formava parte, não era obrigatório. Aqui já é obrigatório, aqui você precisa definir essas três cláusulas para fazer realmente uma contagem de repetições. E essa contagem de repetições, ela vai depender da maneira como você avança nesse incremento e decremento. Vamos ver um exemplo que fica mais claro. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar o mesmo exemplo do final, que é vocês implementem um programa que recebe 15 números reais, que a gente já viu agora, e vamos calcular os seus quadrados. Mas a gente vai utilizar o for, diferente do while, né? Vamos lembrar, como a gente fazia no while, a gente vai aproveitar o código do while e vocês vão ver, levando de um para outro, como se faz o for, né? Eu quero calcular o quadrado de 15 números. Vou procurar o exemplo do for, esse exemplo aqui. Se a gente olhar, a gente pode aproveitar esse código. Vamos usar esse código aqui, rapidamente. E vamos utilizar em um ambiente de execução. Por exemplo, o JSDo. A gente coloca esse código aqui e roda, né? Esse código aqui, ele tem o contadorzinho inicializadinho em 0. Eu vou tirar aqui esse espaço, né? Ele deixa que esse contador seja menor que 15 e ele calcula o quadrado e contabiliza no final, né? Ele incrementa no final a repetição. Então, para testar, eu vou diminuir para 3, né? Porque eu não vou ficar executando tantas vezes. Então, vamos fazer para 3 números. Eu quero calcular o quadrado de 3 números, certo? Então, ele vai fazer 3 repetições. Vamos rodar. Primeiro número, 1. Entra o número 1, digitado aqui, número igual a pronto, entrada do número. É essa janela aqui, tá vendo? Aí, o cálculo seria número vezes número, seria 1, imprime 1, que seria quadrado, que é esse texto que está aqui, quadrado seria 1. Agora, ele vai incrementar o contador vai ser 1, e se 1 é menor que 3, ele vai entrar novamente nas chaves. Aí, ele vai mostrar novamente a leitura, a janelinha para ler o número, que seria o segundo número, vamos botar 2, calculamos o quadrado e imprimimos o quadrado. Automaticamente, aqui dentro da chave, ele vai incrementar o contador e o contador agora vai ser 2, não é? Aí, sendo o contador 2, 2 é menor que 3, ele vai entrar novamente e vai pedir o segundo número. O terceiro número. O terceiro número seria 3, por exemplo. Esse calcula o quadrado é 9. Incrementa o contador em 3. Seria o próximo contador. Quando é 3, ele entra na condição, como 3 é menor que 3, não é verdadeiro, ele não vai executar e então finaliza o número de repetições. Finaliza nosso programa. Então, ele para, né?
Isso você já tinha feito. Vamos tentar fazer agora utilizando a sintaxe do for. Vamos mostrar aqui novamente como era o for. A gente tem o forzinho, né? E esse forzinho, ele precisamos colocar a inicialização, depois a condição, a mesma condição do while, e depois o incremento ou decremento da contagem. Como seria? A gente vai trocar pelo while, a gente vai botar agora forzinho. Então, no lugar do while, eu vou deixar o while ali para vocês compararem, mas agora vai ser substituído. Aqui dentro, no lugar de ter a condição, a gente vai ter 3 cláusulas diferentes. Uma delas a gente copia porque é a mesma condição do while. Então, que seria a nossa segunda cláusula. Aí, antes a gente precisa da inicialização e depois a gente precisa do incremento do decremento. Essas cláusulas, elas vão ficar sempre separadas por ponto e vírgula. Então, cuidado com isso, que é um erro comum. Lembrar que cada uma das cláusulas, ela tem ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar a inicialização, que seria nosso contadorzinho, que vai controlar as repetições, né? E a gente vai tirar isso aqui, colocar agora o incremento do contador. Vejam que no while a gente colocava no final, não colocava? A gente vai pegar aqui e vai colocar aqui no finalzinho. Aí, a gente já tem a parte de inicializar as variáveis, a condição para executar o for ou para, e o incremento do contador, que é a maneira que se monta a sintaxe do for, veja, né? Aí voltamos, tiramos o resto, tiramos esse while, que já não serve mais. Agora estamos em uma nova repetição. E olha que bonitinho fica. A gente não precisa de mais nada, só precisa exatamente disso. Antes do for, não precisamos nada. Depois do for também, em relação a esse programa. Só precisamos de uma variável contadora, que inicialize com 0, se controle com o limite e se incremente ou decremente. E dentro, a gente só vai se importar com o que vai ser repetido. Nem contador incrementando, nem variável externa diferente, só aquilo que se repete, só focamos nisso. Vamos então executar agora. Igualzinho. Primeiro número, 1, quadrado, 1. Segundo número, 2, quadrado, 4. Terceiro número, 3, quadrado, 9. Incrementa automaticamente o contador, já ficaria, na última repetição, já ficaria em 3. E a condição seria 3 é menor que 3, aí não é verdadeiro e ele para. Basicamente funciona assim. Funcionou igualzinho. Então, aquele probleminha que vocês conseguem também resolver utilizando o forzinho, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Ele ficou desse jeito. Eu só vou explicar como vocês vão interpretar, para vocês entenderem como funcionou. Se a gente utilizar aquelas mesmas 3 cores, né, azul, vermelha, laranja e verde, vocês vão ver que no final é muito semelhante. O comportamento semântico é igual. É semelhante àquele while com condição, né, só que precisava de um contador. Só que agora, vamos fazer essa leitura aqui. Vejam aqui embaixo. Para a quantidade de quadrados calculados, né? Inicialmente 0, seria esse contador em 0. E enquanto for menor que 15, seria essa segunda condição, contador menor que 15, receba um número. Ele vai vir aqui embaixo e vai entrar no for, nas chaves. Ele vai ler o número,
recebe esse número, ele vai calcular em primeiro quadrado, que seriam essas duas linhas de código, e logo no finalzinho, quando ele já vai finalizar essa chave, ele vai entrar nessa cláusula aqui e vai incrementar o contador. Como o contador começou com 0, ele vai para o valor de 1 e volta novamente aqui na cláusula da condição e pergunta: esse contador, ele é menor que 15? 1 é menor que 15 e entra novamente. Aí volta a executar cada uma dessas linhas de código aqui. E no finalzinho incrementa o contador, vai para 2. Ele faz essa cláusula. Volta a testar, quando termina de incrementar, o 2 é menor que 15, então ele entra novamente na execução. Praticamente vai ser essa lógica, certo? O que ganhamos? Qual é a vantagem? Porque vocês vão falar: nossa, professora, a gente já fazia com while, funcionava. Por que a gente não... O que a gente ganha com esse uso dessa nova estrutura de repetição? Quando eu utilizo uma estrutura de repetição contada, essas cláusulas que aparecem aqui, né? Inicialização, condição e incremento, decremento, elas têm suas funções. Elas agora ganham uma função. Elas têm um objetivo, que é explicitar a contagem. Elas explicitam de uma maneira mais clara e mais legível como você vai fazer a contagem, que você sempre precisa inicializar um contador, você não pode esquecer que você precisa testar se chegou ao limite desse contador e se você vai incrementar ou decrementar esse contador. Então, elas são muito importantes, né? Já no while, você não sabia, você tinha que ter esse conhecimento de uma maneira pessoal. Você, no código, não tem essa parte explícita, né? Outra coisa, quando a gente faz o forzinho e a gente define essas 3 cláusulas, a gente automaticamente, o for vai sempre calcular as vezes que o laço vai se repetir. Outra coisa interessante é que a gente só precisa focar no que está dentro do bloco, que seria o que vai ser repetido. E se a gente olhar aqui, comparado com o código anterior, o código ficou mais otimizado, o código ficou mais legível, o código ficou mais fácil. Ele ficou para o objetivo de contar o número exato de repetições, ele fica muito mais claro, né? Com certeza é vantajoso. E outra vantagem importante é que você não esquece, gente, de maneira nenhuma, que você não inicializou o contador. Uma coisa bastante comum por experiência que eu já tive é que os alunos sempre esquecem de inicializar o contadorzinho. Aí o que acontece? O que acontece quando a gente esquece de inicializar o contador? Quando esquecemos isso, esse contador, ele vai começar com um lixinho, né? Ele vai pegar um valor, porque você já reservou essa variável e nunca essas variáveis estão vazias na memória, elas têm um lixinho. Ele vai pegar esse lixinho, esse valor qualquer, e vai começar a execução aqui com esse valor qualquer. E vai começar a incrementar um valor que não era 0. Então, a tua contagem vai ser qualquer coisa, qualquer número de repetições. Isso é um erro super, super comum. Outro erro muito comum é esquecer o incremento. Gente, quando a gente esquece do incremento ou decremento, o que acontece? Me falem aí. A gente entra em um loop, em um laço infinito. Porque se esse contador nunca se transforma, ele sempre vai ser 0. Se ele sempre vai ser 0, ele nunca vai atingir o limite e nosso laço vira infinito. Oh, que problema. Então não foi interessante usar o for? É interessante porque você não esquece. Muito legal. São as vantagens de nosso laço contado.